Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que mereceu estar aqui falando em nome de Jesus, o centurião de Cafarnaum. Centurião era o chefe de uma legião de 100 soldados romanos. Os dias áridos haviam chegado para aquele jovem. Ainda nos mais tenros anos da mocidade, seu pai foi atingido por uma das pragas que assolavam a população urbana, tornando a vida nas cidades algo ainda mais desafiador. Chefe de família, o patriarca procurava em Roma o trabalho que provia o sustento à mulher e aos 2 filhos que muito amava. Não mais se esqueceria da imagem dos cavalos, chegando à região campesina e da euforia por pensar que era pai dele que retornava a casa, após aqueles meses de labuta. Qual tristeza se apoderou das expressões juvenis ao deparar pela primeira vez com o corpo moribundo, ausente de vida. Lágrimas desceram-lhe a face e desde tal instante, ainda que doloroso, pudera-se notar a firmeza do espírito experimentado nas conquistas do ser. Diante das reações amargas da mãe, envolvida na incompreensão e na insensatez que o episódio fulminante fazia arderem a sua alma, o jovem imediatamente se impusera como um líder familiar. E aos 13 anos já se fazia conhecer pela responsabilidade e pela consideração dos comerciantes que viajavam pela região. A vida daqueles que pretendem seguir o caminho da retidão jamais é isenta da experiência dolorosa, que deixam profundas cicatrizes na alma. Esperar da vida a oportunidade de desenvolver valores de caráter a toda prova, sem as lágrimas e o suor que ainda marcam o aprendizado no planeta, é como esperar a colheita sem arar a lavoura. Jesus, o divino orientador dos destinos humanos, imortalizou a dor como caminho de elevação humana. Ao estampar no Gólgota a imagem do sofrimento como ponte de ascensão ao alto. E é na trajetória de redenção, entretanto, que o prêmio do Senhor traz o sopro salutar que bafeja a morada dos homens. E é através da fé e na busca incessante pela espiritualização cotidiana que o homem encontra um unguento para suas feridas e o remédio que cicatriza suas feridas e cura suas dores. À medida que a idade avançava, o jovem viu o sustento da mãe e do irmão tornar-se mais difícil, pois a seca afetava os rios e a colheita comprometia-se, ano a ano. Além disso, questões de segurança o levaram a preocupar-se com os destinos da sua família, e naqueles rincões já parcialmente abandonados pelas famílias amigas. É assim que o jovem decide entregar o destino, mais uma vez às asas da prece, pedindo compreensão para conduzir da melhor maneira a situação da família, em especial a da mãe e suas questões de saúde mental, que já lhe davam certo trabalho. Deitando-se em silêncio na noite estrelada e povoada dos sons próprios da paisagem bucólica que o cercava, ele adormece. Aquele filho muito especial, já tendo experimentado a relação com a imortalidade, vê afastar-se diante de si o véu que separa as realidades transitória e eterna, recebendo o amparo que jamais abandona no desabrigo os filhos de Todo-Poderoso. Pela manhã, com o jeito resoluto que o caracterizaria pelo restante da existência, prepara a mudança para Roma que o aguardava. E naquele momento podia entrever as duras provas que o esperavam. Não via outra solução. No entanto,
iria para a cidade seguindo o destino do pai. Quem diria? Deixando a mãe aos cuidados do irmão mais novo, que a essa altura já contava 15 anos de idade. Sob os protestos da mãe, deixou para trás aqueles que mais amava em nome do amor que sentia. A vida de quem estava em processo de mudança exige coragem e determinação. Para transformar uma realidade, é necessária certa cota de energia, que somente é obtida com a dedicação incansável que os novos projetos demandam. Não se constrói nada sem trabalho. E as aquisições do ser exigem planejamento e força de vontade. Ao empreender a mudança nos aspectos exteriores da vida, é necessário sondar as razões que movem a consciência. Determinar se há mudança íntima e amadurecimento, em lugar de fuga ou repetição dos antigos afazeres, pode ser uma boa medida. Os dias da soldadesca imperial eram de trabalho duro, de sol a sol. Recrutado pouco tempo após a chegada a Roma, dedicava-se com esmero ao treinamento e esperava com ansiedade e orgulho o soldo encerrado o período do trabalho, a fim de que pudesse proporcionar ao seu irmão e à sua mãe os cuidados mínimos necessários à sobrevivência. Da lavoura para o lidar com as ferramentas de batalha, o seu caminho foi percorrido com naturalidade, confiante de que, ao menos até aquele momento, não seria necessário enfrentar as lutas sangrentas em que em seus dias tinham sofrido a interrupção abençoada do seu pai. Após séculos de conquistas e investidas, o Império conhecia anos de relativa tranquilidade, até mesmo em suas fronteiras. Sem dar-se conta do instante iluminado que vivenciavam, as elites enumeravam contingências políticas e econômicas para interpretar aquele momento, utilizando a soberania de Roma como grande argumento para explicar o período que ficaria conhecido como a Paz Romana. É interessante notar que a capacidade humana de alternar-se a detalhes periféricos na análise das experiências muitas vezes escapa ao indivíduo a origem real das suas inquietações. Longe de imaginar o que ocorria na porção oriental do Império, os homens não levantavam suspeita quanto à presença do Rabi, que, aqueles dias, ainda adolescente, preparava seu misterioso e ministério pelas terras da Judéia. Eram os ventos benfazejos de Nazaré, que abençoavam toda a humanidade. Naqueles dias, o mundo pôde experimentar um período de pacificação nunca antes visto e jamais repetido, que intriga até os dias atuais o estudioso da trajetória humana. Deus sabe prover o ser humano daquilo de que ele necessita para enfrentar as provas e os desafios peculiares da existência. O servidor atento e dedicado sabe, por sua vez, captar os desígnios da providência e usufruir a vida de acordo com o que lhe é permitido, sem hesitar em vivenciar a misericórdia e a prosperidade que Deus pode proporcionar. Consciente de seus deveres e de que há uma finalidade em cada coisa, o homem sábio pode enfrentar as batalhas do si, munido dos recursos que a vida lhe dispensou. É assim que o jovem, amadurecido pelos anos de trabalho árduo, fez-se notar na inteligência e nos dons da ética e da hombridade, chamado a colaborar no planejamento e nas funções mais estratégicas de comando das tropas, soube surpreender seus superiores hierárquicos e nem os resultados de suas indicações logo começaram a chamar a atenção. Logo, a atenção também foi voltada de certos oficiais, e antes de que poderia se supor, via-se novamente diante de uma encruzilhada. Já acompanhado da mãe e do irmão, na cidade,
deveria deixá-los mais uma vez, para abraçar a promoção que o levaria a comandar tropas nas terras distantes de Judá. Companheiro fiel e grato, recebe do irmão o encorajamento oportuno e parte uma vez mais, levando na bagagem a saudade dos seus e o desejo de, quem sabe, encontrar o aconchego no coração de uma dama que o pudesse receber. Ao longo de tantos anos dedicado ao trabalho, esquecera-se dos apelos da sua própria alma juvenil, em nome do cuidado dispensado aos familiares e das suas atribuições no Império Romano. Longa viagem o separava daqueles que amava, e após um ano de labuta, em terras estrangeiras, sentiu um desejo de retornar. Sua mãe, falecida ainda em seus primeiros meses de cavalgada, não tinha podido rever. Como esperava poder encontrá-la novamente, recuperada da doença que a consumira lentamente. Nas noites frias, sob as tendas áridas da paisagem montanhosa, era nela que pensava, lembrando igualmente do pai, de quem ele tinha uma nítida memória, que o inspirava nos desafios mais árduos. Foi então que conheceu uma jovem mulher e firmou resistência nas terras de Judá. Anos se passaram e então o centurião romano via a casa encher-se de alegria no sorriso dos filhos, que agora o faziam sentir-se realizado em companhia da sua amada. Com responsabilidades de escol, o fiel soldado romano transformara-se em chefe de legiões, que comandava buscando realçar a consciência de quem estava em terras ocupadas. Sua mulher, discriminada pela união com o invasor romano, sabia padecer com as críticas até mesmo dos familiares que não a compreendiam em nome do amor pelo marido que ela admirava. E foi assim que os dois abraçaram-se um ao outro e juntos abraçaram a fé comum ao povo judeu. Ele, já distante da visão de Roma, encontrou em Jeová, o Deus hebraico, a expressão do seu amor por Deus. Junto com a esposa, surpreendeu a comunidade ao erguer as suas expensas e com a mão de obra de muitos de seus soldados que o tinham em alta conta, uma sinagoga, como presente aos judeus de Cafarnaum. Conquistara com o gesto da sua generosidade não só o respeito, mas a convivência social mais pacífica com os nativos, cujas terras, afinal, estavam sendo ocupadas pelo poderio dos Césares. Fez-se respeitável pela autoridade moral. E assim que, ao adoecer um dos seus servos mais chegados, companheiro desde os dias da distante Roma, aflige-se ao vislumbrar a semelhança do que ocorrera com seu pai, sua mãe e, a essa altura, também com o irmão mais novo, a partida de um coração querido. Senhor, interpelou o outro de seus soldados, há um profeta a rondar as margens do Tiberíades, e ele tem feito prodígios, curado os coxos e devolvido a visão aos cegos. Quem é esse homem? Diga-me sem demora. Não sei, Senhor. É apenas notícia que está sendo comentada nas redondezas. A inquietação tomou conta daquela alma. Não podia abandonar o companheiro com a sombra da morte a seus pés. Ao mesmo tempo, via naquele profeta a única esperança para afastá-la das portas da sua casa. E o homem entregou-se à oração uma vez mais. E com vistas a compreender melhor o que lhe ocorria e obter a orientação segura, repetiu o gesto de pedir orientação ao divino que o tinha levado até ali. Decide, então, destacar homens para ir em busca do misterioso profeta e fazer chegar a ele o pedido de misericórdia. Sem haver ainda encontrado o mestre, aquele homem tinha dificuldade em reconhecer a si próprio. Sua mente estava totalmente voltada para o contato com o profeta anunciado. De repente, cenas de um homem de cabelos longos, entre tons de dourado e castanho, tomavam-lhe o sono de costas. Esse homem parecia saber da sua presença.
e ainda assim permanecia impassível, guardando certa distância, ainda que insone. Caminhava e caminhava em direção ao mestre, e por motivos que ignorava, não conseguia dele se aproximar. Despertou um inebriado com as imagens que povoavam sua mente e deu novas ordens aos seus soldados. Diga-lhe que não venha mais, pois não sou digno de receber em minha casa tão grande senhor. Não é o general que vai à casa do centurião, mas o contrário, mande a ele meus enviados. Da mesma forma, como tenho meus comandados, sei que ele tem os dele, e pode curar sem que haja necessário eu de desviar os meus caminhos. É o poder da fé. É a grande desconhecida que sempre moveu as grandes almas, na certeza de que os destinos humanos não estão ao desabrigo da paternidade divina. Familiarizado com os dons da mediunidade, via rasgar-se o véu que separa os mundos ainda outra vez, mantendo confiança nos emissários invisíveis de Jesus para promover a cura do seu servo. Seus comandados, intrigados com a ordem do seu senhor, obedeceram-lhe, duvidosos da sua atitude inusitada. Para a surpresa deles, ao encontrarem Jesus, este vira-se para a multidão e declara: nem em Israel encontrei tamanha fé. A história do centurião, ela representa a alma que crê e a certeza de que a verdade divina toca corações distantes para a sua obra. Nem sempre são os primeiros a serem chamados que os fazem ser escolhidos. E mesmo em meio àqueles que recebem o maior investimento e se pronunciam como representantes da fé divina, encontramos dúvida. A força daquele que soube encontrar nas experiências mais adversas da vida o combustível para a fé surpreende e derruba as pretensões de quem quer que se encontre em posição privilegiada ao lado de Jesus. Abre aspas. O Messias veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Fecha aspas. A passagem evangélica é a expressão de uma verdade que deve sempre nortear a fé daqueles que compartilham do banquete do Senhor. Cientes de que Jesus, o divino pastor de almas, sabe cativar a cada um segundo seus domínios e aptidões, o caminho de Jesus é uma estrada plural. E mesmo nos lugares mais inusitados, vamos encontrar alguém que, mesmo sem o saber, foi tocado pela doce vibração daquele que nos conduz o destino. E é assim que devemos sentir essa força, essa fé espiritual em Jesus, que Ele nunca nos abandona, que Ele está sempre conosco, que Ele ouve os nossos apelos. Só que esquecemos que quando fazemos as nossas orações, devemos pedir, ainda pedir, né? O certo seria só agradecer, mas ainda pedimos. Mas esquecemos de um detalhe. Será que merecemos aquele que pedimos? Será que estamos fazendo por merecer aquele pedido? Porque sabemos que não existe a injustiça divina. Logo, tudo que nos é dado é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa ascensão a um dia sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, de prova e expiação, ainda nós nos guiamos mais pela dor do que pelo amor. É através dessa dor que abrimos os nossos olhos, que abrimos os nossos corações, para podermos realmente entender e vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações. Até o próximo vídeo.